Olá, pessoal! Estamos na nossa jornada Não Faça Tempestade em Copo d'Água e essas são as 5 dicas de hoje. Então, vamos para a primeira dica do dia. Seja agradecido quando estiver se sentindo bem e sereno quando estiver mal. Bom, uma das coisas que as pessoas mais falam quando a gente vai trabalhar com as pessoas, né, para gerenciar o estresse dela, é que elas falam que elas não são felizes. Elas são pessoas completamente infelizes, né? A gente pergunta pra pessoa, bom, por que você tá querendo gerenciar o seu estresse? E a pessoa vai dizer, porque eu não tô feliz com a minha vida, eu sou uma pessoa extremamente infeliz, muito triste. E aí eu pergunto pra essa pessoa, mas o que caracteriza uma pessoa feliz e uma pessoa infeliz? E eu pergunto isso pra você. O que caracteriza uma pessoa feliz e uma pessoa infeliz? Com certeza você vai me dar respostas como, por exemplo, a pessoa feliz, ela tá bem financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ela tá de boa com a vida, ela tem um bom emprego, ela tem uma boa vida, ela tem né? Ela tem tudo de bom, né? Parece que a pessoa tem um sorriso da orelha a orelha 24 horas por dia. Essa é a felicidade, sorriso com gatinho. Mas o Richard vem nos trazer uma realidade psiquiátrica muito básica, que eu vou compartilhar com vocês nas próprias palavras do Dr. Richard. A diferença entre uma pessoa feliz e a outra que é infeliz não está na quantidade de vezes em que se sentem mal ou o quão mal se sentem, mas como costumam reagir a seus momentos depressivos. Como elas encaram a alteração em seus sentimentos. É isso que diferencia uma pessoa feliz de uma pessoa boa. Como elas reagem à vida, como elas reagem às suas alterações de sentimentos e de status. É simplesmente isso que diferencia a pessoa feliz da pessoa infeliz. Reação de uma coisa muito simples, tá bom? A pessoa que está infeliz, ela reage à vida de uma maneira agressiva. Ou seja, tudo dá errado na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou a vítima dessa situação porque todos estão contra mim. E assim ela faz uma bomba atômica emocional que atinge não a si, mas todas as pessoas ao seu redor. A pessoa feliz, quando se depara com alguma coisa que aconteceu de ruim em sua vida, ela tenta se manter o mais sereno possível. E ela compreende racionalmente que eu estava num momento bom e agora aconteceu uma coisa ruim. E assim como as coisas boas começam e terminam, as coisas ruins também começam e terminam. Então, em vez de eu ficar gastando energia e tempo tentando sair desesperadamente o mais rápido possível dessa situação, eu vou agir serenamente. Eu vou olhar para aquela situação, compreender ela e ir me transformando, me moldando, aos poucos saindo daquilo. Basicamente, o Richard vem nos dizer que é como se a gente fizesse uma autoterapia com nós mesmos. O que é a terapia em si? Quando você tem algum trauma, algum problema, você vai buscar um terapeuta. E você não vai entrar lá, falar o seu problema pro terapeuta e ele vai dar uma receita e vai te dizer, ó, tá aqui, pode ir embora e ser feliz. Não, não é? Você vai lá e você vai contar os seus problemas e o terapeuta vai construindo com você uma relação de superação daquele problema. E normalmente essa construção demora tempo. Pode levar alguns dias, pode levar semanas ou meses. E a pessoa que é feliz, ela já entendeu isso. Ela entende que toda situação problema é assim. A situação problema aparece e vai levar dias, semanas ou meses para ser superada. A pessoa feliz, quando a gente diz que ela está serena, não quer dizer que ela está apática, que o problema tá ali e ela tá tipo, uma hora isso se resolve. Não. Cada dia ela vai tentando resolver aquilo, mas ela não está desesperada para resolver aquilo. Ela não está desesperada para sair daquela situação. Muito pelo contrário. Ela está superando aquela situação, mas aprendendo com aquela situação. Por isso, quando ela sai, pra ela, tranquilo, eu fui subindo uma escadaria normal. Em vez de querer subir a escadaria correndo,
como a pessoa infeliz faz. E é quando chega lá no topo, tá sem fôlego, tá suada, ofegante. A pessoa feliz vai subindo a escada tranquilamente, serenamente, aproveitando cada degrau. E aí ela chega lá em cima, plena, feliz, maravilhosa. É isso que diferencia a pessoa feliz da pessoa infeliz. Reação. Então, a partir de hoje, se você quer trazer um bem-estar maior para a sua vida, comece a reagir para as situações com mais serenidade, com mais tranquilidade. Em vez de querer sair das situações rapidamente, desesperadamente, tente aprender com as situações e subir cada degrau um de cada vez. Segunda dica. Seja um motorista menos agressivo. Parece uma dica meio fora de contexto, né? Vindo todas as dicas que nós temos estudando até agora. Essa é a dica 57. E parece que ela não faz muito sentido, né? Mas ela faz muito sentido porque há umas estratégias atrás eu falei sobre a gente reservar um tempo para que nós possamos relaxar, certo? E aí a gente disse, né, que normalmente a gente não tem tempo para relaxar. E o Richard vem nos lembrar que, por exemplo, o trajeto do trabalho até em casa e da casa até o trabalho pode ser um tempo de relaxamento. E é por isso que hoje o Richard vem falar para nós que nós temos que nos tornar motoristas menos agressivos. A gente passa muito tempo dentro do carro. Se a gente somar o tempo que a gente gasta da nossa casa até o trabalho e do trabalho até a nossa casa, vocês vão ver que às vezes no final da semana você gastou um número até de horas, né? Que você poderia ter utilizado para relaxar. Mas não, você preferiu se tornar a pessoa agressiva. A pessoa que buzina, que grita, que quer podar todo mundo, que quer acelerar um monte, que deixa o trânsito mais estressado ainda. Inclusive, o Richard fala que numa pesquisa, quando as pessoas falam sobre o que no seu dia a dia causa muito estresse, um dos que aparece sempre assim no topo, né, no top 5, é o trânsito. O trânsito tira muita paciência das pessoas. Mas aí é que está a questão. O trânsito tira a paciência das pessoas porque as pessoas escolhem perderem as suas paciências ali. Uma coisa muito simples. Você está indo da sua casa até o seu trabalho, do trabalho até a sua casa. Em vez de você querer ficar podando todo mundo, buzinando todo mundo, gritando com todo mundo, porque tem um caminhão na sua frente, porque tem uma pessoa lenta na sua frente, por que você não aproveita esse momento e põe uma musiquinha que você adora e vai cantando o trajeto inteiro aquela música? Porque normalmente quando a gente tá nesse trajeto, a gente tá sozinho. Pode perceber que a maioria das pessoas vão e voltam do trabalho sozinhos nos seus carros. Então você tem um momento seu, sozinho. É um momento que você pode pensar em você mesmo. É um momento que você pode se fazer perguntas pra você mesmo. É um momento que tu pode botar um mantra ali, uma musiquinha relaxante, pra ir de boa. Então, em vez de ser um motorista estressado, utilize esse tempo para relaxar. E você vai ver como a qualidade do seu dia vai melhorar consideravelmente. Próxima dica. Relaxe. Ai, Ana, que dica estúpida. É óbvio que eu preciso relaxar. Bom, mas você já se perguntou o que é relaxar? O que é relaxar para você? O que caracteriza o relaxamento? Sempre que eu faço essa pergunta para as pessoas, né, que eu converso mais em particular, que vêm me pedir ajuda, as pessoas normalmente respondem isso. Ah, relaxar é quando eu posso deitar na minha cama e assistir a minha série. Ah, relaxar é quando eu posso deitar no sofá. Ah, relaxar é quando eu tiro férias. É quando eu for me aposentar. É quando eu estiver de boa em casa. Então, automaticamente, a gente pode dizer que relaxar é algo que nós estamos sempre adiando. Relaxar é quando você faz tudo e aí quando você não tem mais nada pra fazer, aí aquele momento que você fica sem nada pra fazer, esse momento de fazer, não ter nada pra fazer, isso é relaxar. Na teoria, né? Mas na verdade não é isso. A gente já falou numas estratégias atrás que as pessoas vivem numa emergência achando que, né, quando as caixas de entrada estiverem vazias, tudo vai estar bem. E, na verdade, as caixas de entrada nunca vão estar vazias. Se você não tá entendendo o que eu falei, você volta nos videozinhos atrás, tá bom? Bom, quando o Richard vem nos falar, né, sobre essa questão do relaxar, ele quer lembrar nós que, na teoria, a palavra relaxar quer dizer que nós temos que reagir à vida e às coisas
com mais amor e paciência. Quando você reage às coisas com amor e paciência, você está relaxando. Nada a ver com o que você pensava, né? Mas porque a gente não põe em prática. Quando a gente vive nesse mundo que exige de nós que nós façamos tudo com prioridade, tudo com emergência, tudo pra já, a gente acaba deixando o relaxamento pra depois. A gente sempre põe o relaxamento pra depois. E na maioria das vezes o relaxamento nem chega. Então aqui está a dica de hoje. O relaxamento não é um momento que você não está fazendo nada. O relaxamento é o momento em que as coisas chegam pra você. Em vez de você reagir de uma forma agressiva e brusca, você reage a ele com uma forma mais amorosa e paciente. Você respira fundo, fica sereno e vai em frente. É aquela velha dica que nós trabalhamos lá atrás e que a psicologia trata muito. Pessoas supereficientes são pessoas relaxadas. A pessoa que tem um bom desempenho não é a pessoa que faz um monte de coisa e que está sempre correndo. Muito pelo contrário. É a pessoa que está sempre tranquila, sempre serena, que tem o melhor desempenho. Porque o relaxamento e a criatividade andam de mãos dadas. Você pode perceber que, por exemplo, se você for escrever alguma coisa, se você for fazer um trabalho, se você for ter que prestar atenção em alguma coisa, você só consegue fazer isso quando você se sente relaxado, quando você está tranquilo. Se você está assim a mil, você não consegue se concentrar naquela atividade. Então, para relaxar, respira fundo e haja com mais amor e paciência. E você vai ver que o relaxamento vai se construindo naturalmente no dia a dia. Próxima dica. Adote uma pessoa pelo correio. Calma, eu não tô dizendo para você pegar um formulário oficial e adotar alguém. Não é disso que eu tô falando. A técnica que o Richard vem nos trazer de adotar uma pessoa pelo correio é trocar cartas com uma pessoa. Ai, nossa, que coisa antiquada. Tem milhares, centenas de redes sociais que eu posso fazer isso hoje. Mas a importância do relaxamento aqui está na carta. Quando nós escrevemos cartas, nós temos que ter um tempo para escrever essa carta. Não é como pegar o telefone, responder aqui, deixar ele no canto e ir fazendo. Não. Carta, você tem que sentar, você tem que pegar papel, caneta, você tem que pensar. E aí você tem que escrever, você demanda tempo para isso. E quando você demanda tempo para isso, você pensa naquela pessoa. E essa pessoa para quem você vai mandar essa carta tem que ser uma pessoa desconhecida. Ou seja, é uma pessoa que você não conhece, bom? Pode ser você vai achar, você pode pegar, por exemplo, um asilo, você pode pegar uma casa de adoção, você pode pegar uma instituição e começar a trocar cartas com alguma pessoa daquele local. Você não conhece, mas a partir dessa troca de cartas você vai conhecer essa pessoa. E essa troca de conhecer essa pessoa, essa troca de demandar tempo para escrever essa carta para essa pessoa, vai enriquecer a sua paz interior. Por que vai enriquecer a minha paz interior e demandar tempo para uma pessoa que eu nem conheço, Ana? Bom, há um tempo atrás nós trabalhamos a estratégia de fazer o bem para uma pessoa e não contar para ninguém. A questão de normalmente fazer a caridade para o outro é que a gente nunca sabe necessariamente para quem que vai essa caridade. E quando eu falo de caridade aqui, eu não tô falando de dinheiro ou de coisa. Às vezes é caridade de tempo, de atenção, de escuta, que isso também é muito importante nos dias de hoje. E a estratégia de hoje dessa caridade é você demandar tempo para uma pessoa que você vai conhecer essa pessoa. Então, quando você vai demandando tempo, você vai conhecendo aquela pessoa, você vai enriquecendo a sua paz interior. Porque você está praticando uma caridade, que é uma caridade espiritual, porque tanto você quanto essa pessoa não tocam nada material, mas trocam algo espiritual, que é o conhecer um ao outro, dar tempo um para o outro, escutar um ao outro. E isso enriquece muito a nossa paz interior. O mundo de hoje precisa de mais caridades espirituais, caridades de tempo e de escuta. É o que mais o mundo precisa hoje. Então, para que você aumente a sua paz interior, troque essa paz interior. Faça essa troca de paz interior com essa pessoa. Trocando tempo, trocando escuta um com o outro.
você vai ver o quanto essa prática é libertadora. É uma prática maravilhosa. Experimente hoje. Escolha uma instituição aí da sua cidade e troque carta com alguma pessoa. Nem que seja por assim, um mês. Mas você vai ver quanto essa experiência é maravilhosa e enriquece a nossa experiência de vida. A última dica de hoje: transforme o seu melodrama num suave drama. Trocadilho. Bom, é uma coisa muito simples que eu vou falar hoje com vocês. A maioria de nós transforma a vida numa coisa injusta e cruel muito mais do que ela realmente é. A gente já trabalhou isso e foi uma das primeiras estratégias que nós trabalhamos. Tá entre o primeiro e o segundo vídeo, que é que a gente superdimensiona os problemas. E essa estratégia vai relembrar e aprofundar um pouquinho mais isso. Nós fazemos a vida parecer ser cruel e malvada muito mais do que ela é. A gente se faz de vítima muito mais do que nós somos. E isso só piora as coisas. Isso só degrada mais a nossa paz interior. A gente acaba transformando a nossa vida numa novela, né? Você já assistiu uma novela? Você pode perceber que normalmente os protagonistas, eles pegam uma coisa muito pequena e eles transformam numa coisa tão grande que aquilo acaba arruinando a vida deles e até das pessoas ao redor deles. E que se você pegar o começo lá da novela, você vai ver que era uma coisa muito pequena e sem sentido. E nós acabamos fazendo isso também. A gente pega pequenas coisas do nosso dia, transforma num baita de um monstro e aí tá feito o circo, tá feito o teatro da vez. Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, como a vida é injusta! E aí a gente sai contando pra todo mundo, porque você viu o que aquela pessoa fez comigo, você viu o que aconteceu comigo. Vi, né, abençoado? Mas se a gente vê profundamente, você, né, tá transformando o quê? Tempestade em copo d'água, né, amor? Isso aí é um copo d'água, não é uma tempestade não, tá? Então, da próxima vez que algo inusitado acontecer na sua vida, algo injusto acontecer na sua vida, respira, olhe com seriedade para aquilo e pense. É tão grave quanto eu estou pensando? Ou eu quero que isso se torne grave? Isso é grave ou eu quero que isso se torne grave? Na maioria das vezes, a gente quer que as coisas se tornem graves, mas não que elas realmente sejam. Então, pare de transformar a sua vida numa novela. Se você quer paz interior, se você busca o bem-estar, comece a ver as coisas com mais serenidade, com mais suavidade. Olhe para as coisas com simplicidade. Tá bom, aconteceu isso, não tá legal, mas também não vou fazer tempestade em copo d'água. Vamos ver como é que dá pra resolver isso aqui. Se você começar a utilizar essas frases simples do dia a dia, você vai ver como as coisas vão se resolver com muito mais facilidade. Bom, pessoal, esses eram os vídeos de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo!